Que a graça de Deus, em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, esteja junto com todos nós, hoje e sempre, a meditar da sua santa palavra. Amém. Como diz esse versículo 20 que nós acabamos de ler, Jesus, ele fechou o livro, entregou para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Sem desviar os olhos. Talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Vocês estão com os olhos fixos, não em mim, mas na mensagem que estou para compartilhar com vocês. Sem desviar os olhos foi a descrição que Lucas contou a respeito de como estavam aqueles que ouviram a primeira pregação de Jesus do seu ministério, do início do seu ministério. Mas Jesus, sabendo que todos estavam olhando para ele com olhos fixos, fez algo impressionante. Através da sua pregação, abriu os olhos de todos que estavam ali, para que eles então nunca mais desviassem os olhos daquilo que realmente importa, do propósito principal da vida cristã. Jesus, então, citando o livro de Isaías, ele disse assim: "O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boa notícia aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo." Jesus está trazendo novas lentes para a igreja, para que a igreja possa ver o propósito sobre uma ótica diferente. Por isso eu quero convidar a cada um de nós a gente a meditar um pouquinho sobre esses aspectos que Jesus ele traz e cita de Isaías. Só que ao mesmo tempo a gente vai perceber que quando a palavra de Deus, infelizmente a gente vai perceber que quando a palavra de Deus ela é anunciada, muitas vezes o efeito que isso causa no coração pode ser também de rejeição. Primeira coisa que Jesus ele fala é que ele diz que ele veio trazer ou veio levar boa nova aos pobres. E aqui vale a pergunta: quem são os pobres? Será que os pobres são aqueles que são sem recursos financeiros, que não têm como se sustentar? Ou aqui a gente pode também entender pobres, como ele disse em algumas circunstâncias, os pobres de espírito. Eu creio que são os dois tipos de pobreza. Em várias situações, Jesus reforçou que a missão da igreja é ir ao encontro de quem está sofrendo, daqueles que passam fome, dos que estão em necessidade. Gente, é muita miséria ao nosso redor. Homens, mulheres, crianças, famílias, vivendo em lugares surreais, insalubres, sem casa, sem teto, na rua. E para ver essa realidade, é só a gente não fechar os olhos quando a gente sai de casa. Talvez seja um dos mandamentos mais lembrados na Bíblia, esse ir ao encontro, mostrar misericórdia com o necessitado. Por isso, uma das primeiras coisas que Jesus disse aqui, no início do seu ministério, que ele veio trazer ou levar boa notícia aos pobres. E para aqueles que foram deixados de lado e tratados com desprezo, Jesus pede para que seus filhos, a sua igreja, cuide dessas pessoas com compaixão e misericórdia. Mas também Jesus afirma que bem-aventurados são os pobres de espírito. Em outras palavras, são aqueles que não têm nada ou não conseguem oferecer nada diante de Deus. A gente acabou de fazer isso nesse início do culto, quando nós verbalizamos isso, onde dizemos que nós somos pobres e miseráveis pecadores. Nós não temos nada a oferecer para Deus.
Por isso, em misericórdia, em gratidão, a gente recebe dele as bênçãos eternas, as riquezas eternas, por graça, por misericórdia, não porque a gente comprou, mas porque a gente recebeu em misericórdia. Sim, Igreja de Cristo, Jesus veio para trazer e para levar boa notícia aos pobres. Jesus também veio para anunciar liberdade aos que estão presos. Eu fico pensando o que é estar numa prisão. Eu fico pensando o que é estar numa prisão aqui no Brasil. Eu nunca tive essa experiência, nem por uma visita pastoral. Mas imagina a sensação de estar confinado, de não ter esperança, de estar isolado, sozinho, não ser visto. Eu tento ficar imaginando qual seria a sensação de viver num lugar de prisão. Talvez alguém com sentimento de rejeição, alguém esquecido, quem sabe com medo, com culpa ou sem paz. Não estamos falando do mérito porque alguém está na prisão, mas dificilmente nossos olhos são voltados para as pessoas que estão nessa situação. Talvez poderíamos dizer que desviar os olhos seja muito mais fácil do que olhar. Mas a palavra de Deus está repleta de pessoas que viveram na prisão. E se vocês lembrarem um pouquinho das histórias bíblicas, vocês vão perceber que José foi vendido pelos irmãos, ficou na prisão. Nós temos Daniel, Jeremias, Jonas, Pedro, Paulo, João Batista, o próprio João na ilha de Patmos no final da sua vida. Mas a gente não para por ali. Se a gente for olhar, o povo de Israel viveu por 400 anos como escravos lá no Egito. Depois a gente, como o povo de Israel, depois quando estava instituído como reino, com os assírios, depois com a Babilônia, eu acho que o povo de Deus sabe o que é viver na prisão. E eu acho que também nós sabemos o que é viver na prisão. Será que estar na prisão é simplesmente quando alguém está atrás das grades? Ou será que existem outros tipos de prisão também? Podem ser dívidas, pode ser trabalho, pode ser a própria tecnologia, pode ser vícios, pode ser relacionamentos, pode ser tanta coisa. Mas tem uma prisão que atinge todos nós, indistintamente. Atinge todos nós. Jesus disse algo lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Ele disse assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Ele disse: quem peca é escravo do pecado. O que essa passagem diz sobre prisão? Acabamos de reconhecer que todos nós somos pecadores, não é mesmo? Eu poderia até pedir para que vocês levantassem as mãos quem se considera pecador. Eu sei que todo mundo vai levantar. Todos vão levantar. Todos vocês vão levantar. Porque todos nós reconhecemos pecadores. Agora, Jesus disse: quem peca é escravo do pecado. Então, por nós sermos pecadores, nós também somos escravos. O pecado nos escraviza. E o que o pecado ele coloca em nós, ou ele produz em nós? Medo, culpa, uma vida sem paz, talvez perdido, sozinho, sem esperança. Vocês estão vendo o problema? Vocês estão vendo o quão grave é isso? O quão grave a ação de nós sermos pecadores produz nas nossas vidas? Mas nós não vamos ficar aqui. Isso não é tudo que Jesus disse. Uns versículos depois, versículo 36 do capítulo 8, Jesus também disse: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E vale a pena a gente repetir: se o Filho os libertar,
vocês serão de fato livres. O que nós ouvimos hoje no Evangelho? O que Jesus veio fazer? Ele veio trazer liberdade aos presos. Vocês levam a sério o que o pecado produz na vida de vocês? Vocês levam a sério? Então leve mais a sério ainda a resposta de Cristo para o pecado. Levem a sério aquilo que Jesus vem dizer: eu vim trazer para você liberdade. Eu vim trazer para você o perdão. Mas também Jesus, ele diz que ele vem trazer ou vem dar vista aos cegos. Interessante. E aqui vale a gente perguntar novamente, que tipo de... O que Jesus está dizendo? Quem são esses cegos? Será que é uma cura física que Jesus está dizendo? Aqueles que nasceram cegos, então Jesus está prometendo a cura física? Ou também é um outro tipo de cegueira? Pode ser do coração, da mente, da alma. E para refletir um pouco sobre isso, eu quero trazer uma história bíblica registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus está passando por Jericó, uma cidade. Ele já está próximo de Jerusalém, então, ou seja, ele está caminhando para Jerusalém, aquilo que nós sabemos que vai acontecer. E lá naquela cidade tinha um homem cego, que estava na rua. De repente, diz o texto que vem uma multidão. E a gente sabe, né, quando muita gente, uma multidão vem, a gente já escuta de longe. E essa multidão vem, e o barulho começa a crescer, e esse cego começa a ficar curioso, o que está acontecendo? E de repente ele pergunta para alguém da multidão: o que está acontecendo? E alguém diz: Jesus de Nazaré está passando por aqui. É bem possível que ele tenha já escutado a respeito desse homem, Jesus, e dos atos milagrosos que ele havia feito. Mas o que chama atenção é que no momento que ele reconhece que é Jesus que está passando aqui, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que é uma pessoa gritando no meio da multidão? Parece que não é nada, né? Mas ele grita tanto por misericórdia, que as outras pessoas começam a falar: cala a boca, fica quieto. A ironia aqui é grande. O cego vê o que os outros não veem. Se vocês forem parar para perceber, a multidão reconhece Jesus como Jesus de Nazaré, da cidade onde ele cresceu. Mais ou menos como o texto do Evangelho aqui. Esse não é o filho de José? Eles reconhecem Jesus como de Nazaré, como filho de José. Mas o cego, ele vê o quê? Ele vê Jesus como filho de Davi, como Messias, como Salvador. Então Jesus vai ao encontro desse cego e diz: pois então veja, a tua fé te salvou. E realmente ele foi curado. Ele foi curado. Mas a cura não foi o objeto principal. Jesus vem para todos nós, para que nós possamos enxergá-lo não como Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, ou filho de José, mas como teu Salvador, o teu Redentor, o que vem te resgatar das trevas e te trazer para a luz. E assim, como pobres, miseráveis, pecadores que estamos presos nessa escravidão do pecado, agora possamos ver esse Jesus, o Messias, e juntos aqui clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas Jesus também diz que ele veio trazer e dar liberdade aos que estão sendo oprimidos. E aqui novamente a gente faz a pergunta: quem são os oprimidos? Será que eles são aqueles que são explorados, os que trabalham forçados sem receber salário? Será que são aquelas mulheres que são abusadas, são exploradas? Será que são aqueles que são discriminados? Será que oprimidos são aqueles que vivem na tristeza, na aflição, na angústia? Olha só que interessante, Jesus ele veio para trazer liberdade aos que estão presos e aos que estão oprimidos. Quando a gente olha para essa palavra liberdade, na grande maioria das vezes onde esse termo aparece, ele também
ele pode ser traduzido como perdão dos pecados. E faz muito sentido Jesus dizer isso, porque Jesus veio trazer liberdade, Jesus veio trazer perdão aos que estão presos na escravidão do pecado e aqueles que estão oprimidos nas suas angústias e nas suas aflições. Jesus veio trazer perdão para você. E a gente olha para a palavra de Deus, para Lucas 5, por exemplo, onde a gente tem na ocasião, Jesus está ensinando numa casa, e de repente um paralítico, junto com seus amigos, os amigos desse paralítico levam até Jesus. Só que vocês sabem, a casa está cheia, não tem o que fazer, não tem como entrar, as pessoas não dão lugar. Então, eles fazem um esforço de subir até o telhado, tirar a telha e descer esse paralítico no meio de Jesus, na frente de Jesus. Interessante que a primeira coisa que Jesus diz foi: os teus pecados estão perdoados. Ele não curou o paralítico, ele disse: os teus pecados estão perdoados. Isso traz uma reflexão para nós também. A verdadeira liberdade não é necessariamente a gente ser curado de uma dor física. Se isso acontecer, vamos dar graças a Deus. Mas não é essa liberdade que Deus vem trazer para nós. Deus vem trazer uma liberdade que é muito mais profunda, que é o perdão. Mas Jesus, sabendo que os escribas, os fariseus que estavam ali, sabendo que isso era blasfêmia, perdoar pecados, então Jesus disse assim: o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? E antes de realizar o milagre, olha só o que Jesus disse: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Jesus só fez a cura para mostrar que Ele tem autoridade para perdoar pecados. Então o paralítico levantou, pegou a sua maca e foi para casa. Foi para casa curado, sim, mas especialmente libertado, com o perdão em seu coração. Essa liberdade que Jesus oferece, ela oferece também para você. Ofereceu hoje nesse culto, quando vocês ouviram que o perdão de Deus foi destinado também para você. Jesus curou esse homem para demonstrar que tinha poder e autoridade para perdoar pecados. Mas Ele não promete que vai nos livrar de todos os sofrimentos. Não, Ele promete que vai trazer perdão. E com o coração perdoado, podemos até sentir as dores do nosso corpo, mas nosso coração vai estar livre para servir em gratidão. E por fim, Jesus disse, Ele veio anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. A pergunta é: quando isso acontece? Quando isso acontece? Quando é o tempo que o Senhor vai salvar o povo? É amanhã? É daqui a 1000 anos? Quando que isso vai acontecer? Gente, é hoje, é agora. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra e a pregação nas nossas vidas, nós sabemos que chegou o tempo. Todas as vezes que nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós sabemos que chegou o tempo. Todas as vezes que nós vamos à ceia do Senhor, nós sabemos que chegou o tempo. Todas as vezes que nós em casa, no nosso quarto, dobramos os nossos joelhos em oração, nós sabemos que chegou o tempo. Olha só o que Paulo disse para a sua igreja, na segunda carta aos Coríntios. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje, agora, é o dia de ser salvo. Que texto, né? Que texto para fazer uma pregação. Esse foi o texto de Isaías que Jesus escolheu. Quando então Jesus fechou o livro e entregou para o ajudante da sinagoga, todas as pessoas então estavam presentes, olhando para Jesus, sem desviar os olhos. Então Jesus começou a falar e disse: hoje se cumpriu o trecho das Sagradas Escrituras que vocês acabam de ouvir. Isso se cumpriu. Queridos irmãos, por natureza,
nós somos pobres, nós estamos presos, nós somos cegos e vivemos oprimidos no pecado. Se não é a palavra de Deus e a voz de Deus que vem ao nosso encontro e ao nosso coração, nós nunca teríamos os nossos olhos abertos, a venda dos nossos olhos nunca seria desfeita para ver as bênçãos eternas. E quem faz isso não somos nós, é o Espírito Santo que vem até o nosso coração, nos abraça e nos revela essa maravilhosa mensagem de perdão, vida e salvação. Porém, Jesus não esconde uma realidade que perpassa a igreja cristã, a igreja que compartilha essa palavra. Jesus, ele não esconde que haverá rejeição. Sim, haverá rejeição. E por incrível que pareça, essa rejeição aconteceu com Jesus. Com Jesus. Jesus trazendo exemplos, então, na continuação desse texto, de Elias e Eliseu, deixou claro, que os seus ouvintes tinham fechado os seus olhos para o próximo e também fechado os seus corações. Talvez vocês vão se lembrar da história da viúva de Sarepta, lá registrado no livro de 1 Reis, capítulo 17, em volta de 3 anos não teve chuva, exatamente porque o povo estava vivendo uma idolatria muito grande, com o deus Baal. E Elias foi ficar na casa de quem? De uma viúva, gente. Uma viúva naquele tempo era alguém totalmente rejeitado, uma pessoa que não tinha direitos nenhum. Era uma viúva que tinha um filho. E foi nessa casa, talvez na pessoa mais pobre daquela região, que não era do povo de Israel, que Deus falou assim: Elias, vá para aquela casa. Talvez vocês vão se lembrar da história de Ciro, de Naamã, registrado em 2 Reis, que o próprio Jesus cita aqui nesse texto. Havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu não curou nenhum a não ser alguém fora do povo de Israel, alguém que estava doente, e Deus estendeu a graça para ele. Com essas histórias, Jesus está mostrando que todos são alvos do amor e da compaixão de Deus, não apenas algumas pessoas ou alguns privilegiados, mas todos. Com essas histórias, Jesus está abrindo os olhos da igreja para olhar para quem sofre e para quem chora. E como igreja, nós nunca deveríamos tirar os nossos olhos da onde Jesus olha. E a maneira como Jesus faz isso é pela pregação da palavra, pelo testemunho fiel, pela congregação onde nós comunhamos e também pela vida de vocês. Só que quando a gente vai perceber, quando eles ouviram essa pregação, eles se encheram de raiva. Eles rejeitaram a palavra. Eu fico pensando, por que eles se encheram de raiva? Por que eles rejeitaram a palavra de Deus? Por que eles rejeitaram o próprio Jesus? Eu fico pensando, imaginando que seja porque eles esperavam um outro Messias, um outro Jesus, porque até esse momento, eles se maravilhavam com as pregações e as palavras de Jesus. Mas eles se encheram de raiva porque eles esperavam um Messias, um Jesus, que não era o Jesus bíblico, o Jesus, o Messias. E talvez seja por isso que muitas pessoas hoje rejeitam a palavra e rejeitam Jesus, porque elas moldam Jesus de uma maneira em que, para que elas possam crer, Jesus tem que fazer o que elas querem. No momento onde Jesus não faz aquilo, o que elas desejam, o que elas esperam, Jesus também não é mais válido nas suas vidas. Não só rejeitam a mensagem, mas rejeitam a própria mensagem, que é Jesus. Diz, e continua a história, que eles se encheram de raiva, pegaram Jesus, levaram para o alto de um monte, querendo matá-lo. Mas a gente sabe que não é o momento, é o início do ministério, não é o fim. E a gente sabe, essa história ela vai continuar. Queridos irmãos, a reação da palavra de Deus, muitas vezes, quando ela é anunciada, ela pode chegar no coração das pessoas como forma de recusa e de rejeição.
Como nós gostaríamos que todas as pessoas com quem nós testemunhássemos, com quem nós falássemos a respeito dessa graça e da misericórdia, se tornassem cristãos fiéis, comprometidos, com ânimo de servir a igreja, servir em testemunho ao próximo. Mas nós sabemos que não é assim. Só que a rejeição, ela não deve nos impedir de continuar falando, de continuar testemunhando. Sim, não tem nada a ver conosco ou com a palavra, porque até Jesus foi rejeitado. Mas por outro lado, se há rejeição, há também pessoas que quando recebem essa mensagem, se alegram. Corações se enchem de alegria e cantam de pura felicidade. O vídeo que eu quero compartilhar com vocês agora é de 2015. Ele foi gravado pelo pastor André Plummer, quando ele fez uma visita lá em Moçambique. E eu quero deixar que vocês assistam esse pequeno vídeo, poucos segundos, depois eu falo um pouco mais. Olha só que o pastor, ele escreveu: pensei que era apenas uma recepção de um grupo de crianças, mas para minha surpresa, ao chegar no local da igreja, vi toda a igreja vir ao meu encontro e louvavam a Deus pela vinda de um pastor para lhes anunciar o Evangelho. Querida igreja cristã, a pregação da palavra de Deus, ela faz abrir nossos olhos para a realidade, para o mundo que está diante de nós. O mundo sim que sofre e geme as dores do pecado. Nós não vamos eliminar toda a pobreza que existe nesse mundo. Nós não vamos evitar com que pessoas vão para prisões. Nós não vamos eliminar as pessoas que sofrem ou as situações que fazem as pessoas sofrerem. Mas podemos sim ser a voz que vai ao encontro de quem sofre. Podemos ser o alento de quem está com fome. Podemos ser a esperança de quem não consegue mais enxergar esperança. Pois ao não desviarmos os nossos olhos de Jesus, vamos enxergar pessoas pelas quais o Senhor Jesus nos chamou a servir em amor. Isso eu quero convidar vocês a falarem junto comigo, a repetirem em voz alta. Ao não desviarmos nossos olhos de Jesus, vamos enxergar pessoas pelas quais o Senhor Jesus nos chamou a servir em amor. Por isso, queridos irmãos em Cristo, a nossa missão ela é simples, é uma e não tem outra, sem desviar os olhos de Jesus. Amém. Nos colocamos em pé. É somente por meio da voz de Jesus que os olhos da fé são abertos. Que possamos continuar levando essa boa nova no coração de mais pessoas, anunciando que chegou o tempo da salvação. E nossos corações e mentes focar aonde Jesus olha, olhar para quem Jesus olha. Amém. Podem sentar.